De volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje fazendo um balanço, uma conversa com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Saulo Benevides, que está contando tudo aqui para a gente hoje à noite. Presidente, vamos falar sobre, quando o senhor olha para a área da atuação do judiciário hoje paraibano, quais são as áreas? O senhor anunciou recentemente algumas varas no combate ao tráfico, né, de entorpecentes e tudo. Que desenho o senhor tem para frente daquilo que precisa suprir como necessidade de atuação do judiciário? Bem, nós estamos dentro dessa perspectiva de agilizar os processos, criando algumas varas. Inclusive, criamos de forma inédita na Paraíba o primeiro juizado especial da Fazenda Pública de Campina Grande, que foi a transformação de uma vara que não tinha tanto processo, então nós criamos. Queremos criar outros juizados aqui na capital. Por quê? Porque o levantamento que foi feito pelo nosso planejamento estratégico, e eu vou depois falar sobre isso para vocês, constatou que 70% dos processos que tramitam nas varas, aliás, 80% dos processos, melhor dizendo, que tramitam nas varas de fazenda pública da Paraíba, notadamente em João Pessoa e Campina Grande, eles são processos que estão afetos à competência do juizado especial. Porque nós temos uma lei federal hoje que permite a Fazenda Pública fazer acordo naquelas ações de cobrança de impostos. E isso aí agilizará muito mais o julgamento desses processos. Porque nós temos vara de Fazenda Pública com 60 mil processos na Paraíba. Quer dizer, é impraticável isso aí, que são cobranças de dívida, de ICMS, de IPTU, não é? Temos as de Campina Grande e aqui na capital. Então, com a criação desse juizado, nós vamos dinamizar muito mais, ganha o judiciário e ganha a população e também o poder público, que vai conseguir arrecadar cada vez mais. Em Campina Grande foi instalado o primeiro da Paraíba, o primeiro juizado da Fazenda Pública lá em Campina Grande. E nós pretendemos instalar um ou dois aqui em João Pessoa, vai depender aí do andamento das coisas, estamos já trabalhando nisso aí. E instalamos aqui na capital, nessa perspectiva também de agilizar o julgamento de processos, a segunda vara de entorpecentes da capital. Por que fizemos isso? Porque o crime do tráfico de drogas, de substância entorpecente, é um crime terrível, hediondo, não é? E causa muito males à nossa sociedade e leva a outros delitos e atinge, notadamente, os mais jovens, não é? Que se envolvem no tráfico, assim por diante. Então, a sociedade exige um julgamento rápido desses processos criminais. Por isso que criamos essa segunda vara, são novos juízes, unificamos o cartório. Por quê? Porque a modernidade é a unificação dos cartórios. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça é nesse sentido, de que devemos unificar os cartórios, porque é muito mais impessoal, é mais republicano, inclusive, você ter um servidor que não é vinculado àquela vara e àquele juiz. Aquele servidor, ele trabalha ali, não é, com outros servidores, com uma coordenação, tem um coordenador, um magistrado, tem um servidor que chefia aquele cartório e esperamos, e a experiência tem mostrado isso aí, que o dinamismo no julgamento e no cumprimento dos atos jurisdicionais ou judiciais dos magistrados é muito mais rápido. Nós estamos em vias, instalamos já cartórios aqui unificados nas varas da Fazenda da Capital, nas varas de família, em Mangabeira, e a experiência é muito boa. Existe uma certa resistência de alguns segmentos, que são pessoas que pensam de forma conservadora, e eu acho que a gente só avança enquanto poder público se ousarmos. Agora, com planejamento, com segurança, nós temos que fazer tudo bem planejado. E o Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo assim o roteiro estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos outros tribunais brasileiros, não é? Inclusive os grandes tribunais, ele é um tribunal que tem hoje um planejamento estratégico muito grande, muito bem feito, onde a gente vai pesar e medir tudo de acordo com os dados estatísticos, com os estudos que são feitos. Ninguém faz nada de forma aleatória. E aí, presidente, eu ia lhe perguntar, abrir mais uma vara de entorpecente aqui na capital, não dá uma sensação de estar lutando contra algo invencível, quer dizer, um sentimento de enxugar gelo, o ideal era que a gente estivesse fechando uma vara de entorpecente por causa enfim, da extinção do próprio crime, da atividade criminosa. Mas, lamentavelmente, isso só cresce.
é um problema de legislação ainda branda, ou do ponto de vista das punições também, as condenações também não acabam, enfim, fazendo a prevenção ou fazendo ali o ensinamento, o melhoramento? Eu entendo a sua pergunta, mas na verdade o que a gente quer é agilizar esses processos, porque a lei de entorpecente ela tem prazos muito pequenos para o juiz cumprir. E até outro dia o desembargador Arnóbio, que é da Câmara Criminal, ele fez uma observação interessante. Ele disse: vai diminuir muito o volume de habeas corpus para soltar esses traficantes lá na Câmara Criminal. Por quê? Excesso de prazo, o juiz tem que definir o habeas corpus. Então o que é que a gente está querendo? A gente está querendo dinamizar esse julgamento dos processos com mais magistrados nessas varas. Não é? A gente pode colocar um magistrado titular e um magistrado auxiliar, por exemplo. Nas duas varas podem ser 4 magistrados, vai depender do volume, e com isso, dinamizando esse julgamento, a gente evita, por exemplo, a soltura, às vezes, de um delinquente desse que, por conta de uma questão processual, pode estar na rua e vai praticar novamente o crime. A gente quer agilizar para dar essa resposta à sociedade. Mas, Luiz, tem um assunto que é muito interessante, no tocante essa, digamos, uniformização de ações do tribunal e dessas secretarias que nós estamos criando praticamente assim, das varas, uniformizando isso aí. João Pessoa tem 17 varas cíveis e nós queremos criar a secretaria ou o cartório unificado das 17 varas cíveis da capital. Não fizemos ainda porque nós estamos fazendo um estudo muito profundo disso aí, até o layout da organização, a questão do barulho, porque essa secretaria vai trabalhar, digamos, todo mundo ali, não vai ter mais aquele servidor vinculado àquela vara. Qual é a reclamação que as pessoas fazem, e até os advogados? É que isso aí pode complicar muitas coisas. Mas eu entendo que não, porque nós estamos tomando todo o cuidado. Além do balcão virtual, que é aquele balcão que pelo computador, e o processo é PJE, hoje nós só temos 20% dos processos na Paraíba que são processos físicos. Então, o advogado ou a própria parte vai lá, acessa pelo computador e sabe a tramitação do seu processo. Nós temos um balcão virtual para isso aí. Mas além disso aí, foi uma determinação nossa, depois dos estudos que fizemos, nós vamos colocar, além disso, um balcão presencial nessas secretarias, tá? Nessas unidades uniformizadas, nas 17 varas. Por quê? Porque, eventualmente, o advogado está ali no fórum civil da capital, ou a própria parte quer saber o andamento do seu processo, ele vai lá, em 2 minutos o servidor vai, acessa e diz a ele do andamento do processo, o que é que deve ser feito, orienta a parte. Isso é importante. E eu estou pensando, agora em janeiro, fevereiro, vou até me reunir com a OAB para explicar isso devidamente, a nova direção da OAB aí, para que eles entendam que isso vai funcionar muito bem, porque há uma coisa que a gente tem que dizer. Por exemplo, o tribunal são 19 gabinetes desembargadores e tem uma secretaria só. E funciona muito bem. Não há reclamação contra a Secretaria-Geral do Tribunal de Justiça. Nós chamamos lá internamente de Secretaria Judiciária. E ali tem algo que é muito mais complicado, porque tem os gabinetes dos desembargadores cíveis e 5 gabinetes da Câmara Criminal. E funciona. Por que não funcionará bem também com as 17 varas cíveis? Lá no tribunal são 19 gabinetes de desembargadores. Por isso que eu digo, é algo que às vezes as pessoas de forma conservadora acham que não vai funcionar, mas na verdade, como eu disse no começo, nós temos que ousar, temos que instalar isso aí, porque a modernidade, à medida que os problemas forem surgindo, a gente vai tentando dar a solução, porque o objetivo de quem exerce a função pública é dar solução aos problemas. Isso é que é importante. Eu quero lhe perguntar sobre a OAB, sobre a relação, especificamente em relação da OAB, mas antes, só para a gente estava tratando dessa questão da relação, tem um senso comum
do cidadão que olha para a justiça, sobretudo nesse momento do país em que se debate prisão em segunda instância, fim da prisão em segunda instância, a gente acompanha ali solturas, enfim, de algumas figuras polêmicas do ponto de vista nacional e gera, em parte da população, o debate sobre aquele velho debate sobre a justiça, enfim, muito solta demais, prende demais, tem um debate antagônico nessa concepção. Que leitura o senhor faz do ponto de vista, como magistrado, que leitura o senhor faz? É a legislação brasileira que tem ali, precisa de uma reformulação? Há uma ânsia também do judiciário também de resolver até violentamente outras coisas. Que leitura o senhor faz no geral, não especificamente, mas no geral, da atuação e do momento que o judiciário passa no Brasil? E especificamente com o papel e o olhar e a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho o seguinte, que a nossa legislação poderia ser melhor, sobretudo na área penal e processual penal. Mais dinâmica. Menos recurso ou menos recurso? Não, eu não digo menos recurso, mas ser mais dinâmica no sentido de a gente terminar rapidamente um processo, não é? Porque aí envolve vários atos, tudo mais, sem cessear o direito à defesa, é evidente. Agora, o que é que ocorre na prática? Muitas vezes se reclama muito do magistrado na área criminal que libera determinados presos. É que o juiz, ele tem que cumprir a legalidade. Ele não pode fugir da legalidade. Por exemplo, como aquele exemplo que eu citei, porque nós estamos agilizando a criação dessas varas, dinamizar os processos, na área, por exemplo, de entorpecente, para evitar o habeas corpus. Porque se houver excesso de prazo, qualquer magistrado está obrigado a soltar aquele preso. E é isso que a gente quer evitar. Eu acho que a gente precisaria realmente de uma legislação, digamos, mais ágil, mais dinâmica, para evitar, digamos assim, tanta soltura, mas isso depende muito da forma de se proceder e da cabeça de cada magistrado. Eu tinha uma ideia comigo, quando trabalhava na área criminal, de que, não é, para os marginais perigosos, nós devemos fazer um estudo detalhado do processo para aplicar a ele a lei. Basta a lei, não precisa mais do que isso. É diferente da situação de um cidadão que comete um crime, por exemplo, em legítima defesa. Um cidadão de bem que do dia para a noite cometeu um crime em legítima defesa. Então a gente tem que ter esse olhar aí, porque fazer justiça é muito difícil, né? O sentimento de justo difere muito das pessoas, de um para outro, até mesmo da sua formação cultural. Mas o judiciário, ele tem cumprido um papel muito importante na sociedade brasileira, no sentido de trilhar, digamos assim, o caminho da constitucionalidade, da Constituição. Às vezes as pessoas não entendem, porque liberou um réu assim e tal, mas é porque tinha uma ilegalidade no processo. Eu desconheço o caso de um juiz que liberou no Brasil alguém que deveria estar preso, se ali não tiver uma motivação no sentido de que alguma ilegalidade foi cometida naquele processo. Eu acho que o judiciário nisso aí, ele dá um exemplo de cumprimento da lei, da Constituição. Nossos juízes são estudiosos. Né? Falar nisso, a gente tem que elogiar muito os juízes da Paraíba, porque eu sou surpreendido, vez por outra, estou no meu gabinete, às vezes até por celular, com magistrados que estão pensando tanto no judiciário paraibano que eles mandam para a gente projetos excelentes para dinamizar e agilizar os processos. Isso é muito importante para a gente. Saber que não só a cúpula do judiciário, mas também lá no primeiro grau, os magistrados estão pensando, não é, naquilo que é importante para aperfeiçoar o judiciário paraibano. Isso e muitas vezes a opinião pública não pode ser ali o balizador de uma decisão. Exatamente. O juiz, ele tem que julgar de acordo com a prova que está no processo. Não é? Não pode se deixar levar pelas emoções, não é? Pela opinião pública. Isso é uma regra, não é, muito salutar do direito, porque gera segurança jurídica, isso é importante. Tá. Presidente, a gente acompanhou recentemente, fizemos até debates aqui, a Arapuã acompanhou particularmente ali, muito em cima, a disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui em Paraíba. E todos os candidatos... E boa parte do debate se pautou muito pela questão
do que eles consideravam desrespeito e descumprimento das prerrogativas do exercício de advocacia. A gente falando para os advogados agora que porventura estejam nos acompanhando, inclusive a própria pesquisa que o Tribunal de Justiça colocou aí nas ruas, parece que o volume maior de respostas tem vindo dos advogados falando aí sobre a atuação do Judiciário Paraibano. Essas prerrogativas estão sendo descumpridas aí, de forma geral, pelo Judiciário Paraibano em relação ao exercício da advocacia aqui na Paraíba? Pelo que eu conheço, os magistrados respeitam muito os advogados, né? Eles têm amplo acesso hoje em dia. Por exemplo, eu vejo lá no próprio Tribunal de Justiça os magistrados de primeiro grau recebendo muito bem os advogados. Hoje há um diálogo permanente e o advogado ele tem uma participação muito importante na justiça, né? Como os defensores públicos, o próprio Ministério Público. Nós estamos, eu digo sempre isso, no mesmo barco. Tanto é que agora eu estou marcando, talvez ainda essa semana, porque a minha agenda está muito cheia demais, mas com todo o respeito, né, que nós temos pela advocacia, uma audiência para receber os novos dirigentes eleitos, a partir do Dr. Arson Tagino, novo presidente. Como presidente da OAB, vamos recebê-lo, examinar os pleitos dos advogados paraibanos, não é? Para que a gente dê solução, se houver algum problema, nós vamos examinar e dar as devidas soluções e os encaminhamentos necessários. Só acho que, no geral, se tiver ali alguns casos e episódios são pontuais. Eu acho que sim. Pode ocorrer, não é? Às vezes ocorre alguns conflitos, mas tudo se resolve dentro da legalidade, no cumprimento da lei, não é? E no respeito que temos pela instituição, pelos advogados. A minha família é quase toda de advogados, né? Então, eu fui advogado, sei a luta do advogado, não é? E tenho muito respeito por esta profissão, que é uma profissão interessantíssima, brilhante, né? Porque eu digo sempre isso, às vezes a gente vai julgar e pega um processo e até no tribunal mesmo, na hora de um julgamento, e o advogado lá da tribuna, ele levanta uma questão que resolve, às vezes, questões que a gente às vezes não percebe. Então é importante a participação do advogado, como é importante a participação do Ministério Público no processo. Nós caminhamos junto, porque o objetivo maior de todos nós é fazer justiça, fazer o que é justo, o que é melhor para as pessoas envolvidas naquele processo. Presidente, pandemia do coronavírus, o que é que, enfim, isso alterou e trouxe, vamos chamar assim, de herança que fica para o Judiciário Paraibano, e como é que o senhor está traçando ali o roteiro? O senhor já mencionou ali uma possibilidade de retorno, mas traçando um roteiro para o Judiciário aqui na Paraíba. E esse retorno nós queremos fazer, Luiz, com o maior cuidado, né? Porque a gente tem que estar sempre antenado com isso aí, com essas novas variantes, né? Esse vírus terrível, mas será um retorno gradual, lento, com todo o cuidado, seguindo todas as orientações, não é? De precauções sanitárias, tudo mais. O que a gente percebe é que ficou para o judiciário, porque com a pandemia tivemos que trabalhar de forma virtual, e ficou justamente essa possibilidade de a gente resolver tudo de forma virtual. Aquelas sessões virtuais nos tribunais, as audiências ou as sessões por videoconferência, isso veio para ficar na vida do judiciário brasileiro. E aquilo que eu lhe disse no começo foi um exemplo para nós, porque aumentamos, inclusive, a produtividade daquela demanda reprimida, porque ser juiz é muito complicado. O juiz fica, por exemplo, um juiz de uma vara civil criminal, ele tem que fazer audiência, inquirir testemunha, e depois ele ainda vai ter que sentenciar aquele processo. Aí tem gente que pensa, diz, não, mas tem processo que é igual, mas tem que examinar a prova documental, tem que examinar as minúcias do processo, cada caso é um caso. Por isso que eu digo, é uma profissão muito difícil, um verdadeiro sacerdócio, ser juiz. É complicado demais, até por conta dessa questão de que o conceito de justo varia de cabeça para cabeça. Não é uma ciência exata. Exatamente, é complicado. Mas aí o juiz consegue julgar em plena pandemia, fazer audiência de forma virtual, e isso é muito importante. Nós conseguimos isso aí. Por isso que o que ficou da pandemia foi esse exemplo.
essas sessões virtuais por videoconferência vieram para ficar. Se alguém estava resistindo a isso, por conta da pandemia, teve que se adequar a essa nova realidade que ficou para o judiciário brasileiro. Mas aí eu pergunto no sentido inverso, e o senhor está tendo dificuldade de colocar novamente os servidores para trabalhar presencialmente? E aí ele pergunta, como é que o senhor está funcionando lá no Tribunal de Justiça em relação ao passaporte da vacinação? Há um debate aí muito específico, alguns poderes estão obrigando ali o passaporte. Vamos publicar um ato onde tudo será regulamentado. É lógico que alguns casos de conflito, né? Por exemplo, uma pessoa que tem comorbidades, aquela pessoa que vem trabalhando de forma virtual e que não pode trabalhar de forma presencial, ela faz uma justificativa e a gente vai examinar cada caso. Nós temos um setor de pessoal, uma gerência, e uma diretoria também, que cuida disso aí, e todos os casos serão examinados, até mesmo dos próprios magistrados. Mas eu acho que está todo mundo consciente no sentido de que já é tempo de a gente, aos poucos, gradativamente, começar a voltar a um trabalho presencial ou semipresencial. Ninguém vai forçar ninguém a fazer aquilo que não quer. Mas o que a gente pretende é que, na medida do possível, quando puder fazer de forma presencial, a gente faz. Se não puder, faz de forma virtual. Mas a gente tem que ir avançando, porque eu acredito muito nesse contato direto. É muito mais importante do que o contato virtual. Outro dia, alguns desembargadores estavam conversando lá, o desembargador José Ricardo Porto conversa muito comigo sobre isso, e ele estava dizendo, Saulo, nada como uma conversa frente a frente, onde a gente consegue literalmente explicar melhor as coisas, né? É bem melhor. Então, imagine isso num julgamento. Um julgamento presencial é muito mais fácil de se fazer. Mas, de toda forma, o passaporte da vacina o senhor vai colocar para cobrança lá? Nós vamos cobrar. Isso aí porque o senhor considera constitucional? Recomendações, não é, muito fortes. Essa semana eu vi até na televisão uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, né? Sim. Recomendando que as empresas cobrem isso aí dos próprios funcionários. A Justiça do Trabalho, que é uma justiça protetora de trabalhador, nós sabemos isso, né? Eu tenho pessoas na Justiça do Trabalho, eu tenho um irmão, o Virgínio, que é juiz de trabalho aqui, Virgínio Benevides, juiz aqui em Goiânia. A minha filha, eu tenho uma filha e um genro que são juízes do trabalho no Ceará também. E a Justiça está impondo, inclusive, E a Justiça do Trabalho já está praticamente voltando, todo mundo voltando, não é, a esse trabalho. Algumas coisas de forma virtual, mas outras de forma já presencial. E é uma justiça que protege, e esse é o mérito dela, o trabalhador, e eu admiro muito a Justiça do Trabalho por isso aí, não é? Que é uma justiça, não é, que protege aqueles que trabalham, a relação de emprego. Isso é importante num país como o nosso. Tá. Quero lhe perguntar quais são os seus planos para 2022, nessa agenda aí do próximo ano, mas o senhor responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para mais um intervalo comercial, minutinho. A gente está de volta aqui conversando com o desembargador Saulo Benevides, ele está na presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba. Um minutinho, a gente está de volta.